Deus, ele sendo soberano, irmãos, ele poderia nos obrigar, não é, a fazer a vontade dele. Poderia nos obrigar. Já visto que ele é o Todo-Poderoso. Mas, irmãos, Deus, ele não é dessa forma. Deus, ele respeita a minha e a tua vontade. E ele nos capacitou e nos dotou de uma vontade. E ele tem a sua vontade também para cada um de nós, para a humanidade. E cabe nós querermos ou não fazer a vontade de Deus. Ainda que ela possa por um momento ser diferente da nossa. Mas nós vamos tentar entender isso. Então eu quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Gênesis 1 e 7. Amém, irmãos? Todos encontraram? Nos diz assim, irmãos: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém, irmãos? Bendito seja o nosso Deus. Meus irmãos, os irmãos então podem notar, não é? Que Deus, ele vai expressar a sua vontade para este casal que ele colocou no jardim. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, o seu próprio nome, Gênesis, assim traduziu para nós a Septuaginta, Gênesis vai trazer o significado de um princípio, do início. Então no Gênesis nós temos o início de tudo. O início do universo, o início das famílias, o início dos animais, o início de tudo nós temos no Gênesis. E no Gênesis também tem a revelação da sua vontade. É a primeira vez que Deus vai expressar a sua vontade para o homem. Note que não era basicamente uma ordem, porque Deus está dizendo para ele, mas está deixando também a possibilidade dele não cumprir aquilo. Então Deus deixa a sua vontade e deixa também a escolha do homem. Deus, ele não impõe apenas a sua vontade. É claro que ele deseja que ela seja cumprida, mas isto depende de cada um, depende do homem aqui no início. Então nós vamos ver neste início, a primeira vez, Deus se manifestando, ou manifestando a sua vontade em relação àquele casal que estava no jardim.
Então ele vai mostrar, irmãos, o que ele deseja para aquele homem e para aquela mulher. Então os irmãos notem que depois de Deus haver criado tudo, ele colocou o homem lá no jardim e disse para o homem cuidar do jardim. Ele deu uma orientação para o homem: olha, de todas as árvores que está no jardim, destas você pode comer, do fruto destas você pode comer, apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, porque no dia em que vocês comerem, então vocês vão morrer. Esta foi a manifestação de Deus. Foi Deus dando a orientação para eles e demonstrando ali a sua vontade. A vontade de Deus estava ali para dizer para o homem: olha, destes frutos vai me agradar, porém deste não irá me agradar. Então, se vocês quiserem manter uma vida comigo, então vocês devem continuar nesta posição que eu estabeleci para vocês. Os irmãos podem notar, neste período não havia a lei de Moisés. Nós estamos falando de 4.000 anos antes de Cristo. A lei de Moisés foi dada em 1440 antes de Cristo. Então nós temos um período aqui de 2.560 anos, mais ou menos. Nós temos este período de diferença. Adão está a 2.560 anos, mais ou menos, antes de Moisés ter subido no monte e ter recebido a lei. Então, não havia uma lei. Não havia uma lei expressa ou impressa para que ele viesse a cumpri-la. Não havia um legislador ainda escrevendo a lei, porque Adão era o único homem e Eva a única mulher. E Deus, ele não trouxe nenhuma recomendação. Deus não fez uma constituição como a nossa de 1988, que já tem alguns anos e está dando problema agora na interpretação em relação ao impeachment. E muitas das coisas que estão contidas nessa Constituição vem de 1950. Então os deputados e senadores estão tendo problema na interpretação dela. Aí está dando este problema que está acontecendo, dizendo é legal, não é legal, todo este problema. Então, neste tempo não havia uma Constituição, apenas Deus demonstrando a tua vontade para o homem. E a vontade de Deus, então, estava sendo manifestada através deste casal. Apenas duas pessoas, Deus está revelando a tua vontade. Ele está dizendo: olha, de todas as árvores vocês podem comer, apenas desta daí, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não comam. Havia todas as árvores frutíferas, inclusive a árvore da vida. Agora os irmãos notem que olhando para com este âmbito, não seria uma coisa difícil de se fazer, não é verdade? De inúmeras árvores no jardim, de inúmeras, Deus só disse: não coma dessa.
não nos parece uma coisa difícil de se fazer. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas olhando desta forma, não seria difícil. Nós teríamos uma diversidade tão grande, ou Adão e Eva teriam uma diversidade tão grande de árvores frutíferas, que certamente eles poderiam dizer: de tudo isto que Deus nos deu, Ele só está pedindo que nós não venhamos a comer apenas 10. Não era uma coisa difícil de se cumprir. Eu fico pensando. Mas aquela era a expressa vontade de Deus. Quando você olha para este coletivo de árvores, você pode pensar: mas o que é uma árvore diante de todas as outras? Talvez se eu estivesse lá, eu teria me mantido fiel, não é? Quem sabe os irmãos podem pensar isso. Eu também já pensei. Mas aquela árvore, ela expressava justamente a oposição a Deus. Aquela árvore expressava o violar da vontade de Deus. E agora aparece então a serpente. E a serpente aparece, como nós lemos no versículo 1 e 2. Ela era a mais esperta de todos os animais. E ela vem e ela aparece para aquele casal no Éden. E diz para eles: desta árvore, não é? Que Deus disse que vocês não deveriam comer. Então a mulher diz: realmente, desta árvore, Deus disse que nós não devemos comer, nem de tocar. Porque no dia em que nós fizermos isso, nós morreremos. A vontade de Deus para o homem estava expressa: olha, nesta árvore eu não quero que vocês comam. Mas Deus a deixou ali. E os irmãos podem pensar: mas por que Deus a deixou ali? Para respeitar a vontade do homem. Porque se Deus não tivesse deixado uma árvore ali, que violasse a sua vontade, então Deus estaria obrigando o homem a fazer apenas a sua vontade. Estaria ignorando a vontade do homem. Assim, também ignorando a minha e a sua hoje. Nós temos o direito de viver a vida que nós quisermos hoje. Deus não nos obriga a servi-lo. Deus não obriga ninguém a servi-lo ou amá-lo. Deus não nos obriga a isso. As pessoas devem servir a Deus voluntariamente, espontaneamente. Deus não vai, com o seu poder, obrigar os crentes a buscar a Ele em oração. Deus não vai fazer isso. A oração deve ser algo espontâneo também. Não, eu preciso orar porque senão Deus não dá vitória. Isto também é corrupção. Eu devo orar porque eu amo a Deus e eu quero falar com Ele. Ele é a razão da minha vida e o desejo da minha alma. E Deus nunca vai obrigar ninguém a servi-lo. E é por isso que Ele criou o inferno. Porque o inferno é o lugar onde Ele vai mandar aqueles que não querem amá-lo. Então, Deus respeita as pessoas até o final.
Logo, quem não quer servir a Deus, quem não o ama, quem não quer estar com Ele, então pode ir para o inferno. As pessoas fazem a sua escolha. Deus nunca obrigou a ninguém. As pessoas têm o direito de fazer a sua escolha. Porém, a vontade de Deus, ela trazia vida para Adão. A vontade de Deus trazia vida para Eva. A vontade de Deus fazia com que eles permanecessem vivos para Deus. Mas eles escolheram morrer, irmãos. Não foi uma escolha de Deus, foi uma escolha deles. E a serpente disse: é certo que não morrerás, porque no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês serão como Deus. Como Deus? Tendo o conhecimento. E aquilo que eu disse para os irmãos, que parecia ser fácil, apenas rejeitar uma única árvore pela vontade de Deus, agora passou a coisa mais atrativa de todas. Por quê? Porque a serpente disse que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Deus. O Atmani, ele diz no teu livro, Autoridade Espiritual, que aquele homem no Éden, ele tinha um conhecimento fantástico. E os irmãos podem notar que Adão colocou nome em todos os animais. Adão ia administrar todo o jardim, sem ter feito uma faculdade de administração ou ciências contábeis. Adão ia gerenciar todos os filhos que viriam a nascer. Ele ia gerenciar, organizar, direcionar todo o trabalho. Sem ser como o irmão Rafael, que fez MBA lá nos Estados Unidos, em RH. Sem isso, Rafa. Adão iria fazer tudo isso. Então, certamente, Adão era um homem sábio e um homem capaz. Mas agora a serpente tem esta proposta. E o Atmani vai dizer que todo conhecimento que o Adão tinha, vinha da parte de Deus. Todo conhecimento, toda sabedoria vinha de Deus. Ele não conhecia outra coisa fora de Deus. Ele não sabia o que era um conhecimento sem Deus. Todo o conhecimento de Adão estava ligado a Deus. É o que o Atmani vai dizer. Mas agora, a serpente está mostrando uma possibilidade dele ter conhecimentos além de Deus. Ou seja, eu posso ser independente no conhecimento. Eu posso ter conhecimentos que vão além do que Deus tem me ensinado. E a serpente lançou a proposta: você vai se tornar como Deus. É isso que vai acontecer. E isto, irmão, foi algo que despertou o interesse nele. E talvez eu e você podemos pensar, mas como pode, né? Como pode um homem olhar tudo que Deus havia feito? Ele mesmo participou da escolha dos nomes,
ele tinha a conversa com Deus, ele tinha este relacionamento com Deus. Deus fez cair nele um sono e tirou dele a costela para fazer a mulher. Ele sabia de tudo isso. Mas como pode este homem então agora ser tentado a ser como Deus? E quem sabe, irmãos, foi justamente isso. Conhecendo o poder, conhecendo a sabedoria, vendo a glória e a majestade de Deus, este homem agora tem o desejo de se tornar como Deus. Por meios, por vias que não eram as vias de Deus. A vontade de Deus, é claro, que o homem se tornasse plenamente a tua imagem e a tua semelhança. Esta era a vontade de Deus. Mas não por este caminho. Pelo caminho correto. Pelo caminho da sinceridade. Pelo caminho do cumprimento da vontade de Deus. A teologia da prosperidade diz que Deus tem o melhor para você. Que você vai comer o melhor desta terra. Que você vai ter tudo de bom e tudo do bom e do melhor aqui nesta terra. Que você não vai ter enfermidades, que você não vai passar necessidades, que você não vai ter momentos de angústia, que você não vai ter momentos de aflições. E tudo isto seria verdade se Adão permanecesse na vontade de Deus. Se Adão permanecesse na vontade de Deus, o homem não ficaria enfermo. Porque o que é a enfermidade? Ela é uma pequena ausência da vida. Se você está cheio de vida, não há enfermidade. Mas no dia em que o homem morreu lá, as enfermidades então vieram. Tudo isto seria verdade se Adão cumprisse a vontade de Deus. A vontade de Deus é de fato tudo que a teologia da prosperidade diz. Desde que Adão não tivesse pecado. Mas desde o dia em que Adão pecou, o homem passou a morrer. Passou a ter dificuldades, enfermidades, angústia. Com dificuldades agora a terra dá o seu fruto. E veio, irmãos, todo este desespero. Por quê? Porque a vontade de Deus não foi feita. O homem escolheu isso. Não foi Deus. E as pessoas dizem, não é? Principalmente os ateus, os agnósticos, eles dizem: Deus não está vendo a situação da fome, a situação da violência. Deus não está vendo, Deus está vendo. E Deus também não está feliz com isso. Mas o homem escolheu isso. E Deus respeita a vontade do homem. Foi o homem que escolheu, não foi Deus. Mas para aqueles que querem sair disso, Deus deu o teu filho, o Cristo. Aquele que cumpriu nele toda a vontade de Deus. Segundo Hebreus, ele diz: aqui estou eu, ó Deus, para fazer a tua vontade. No início do livro está escrito ao meu respeito. Gênesis, Hebreus está dizendo. No início do livro está escrito ao meu respeito, alguém que viria para fazer a plena vontade de Deus, para cumprir todo o propósito de Deus,
para adorar a Deus novamente, para glorificar a Deus na tua vida, para exaltar a Deus nesta terra, para manifestar a glória de Deus nesta terra, e libertar aqueles que quisessem, por este último Adão, viver uma vida para a vontade de Deus. Mas o Adão, ele ficou fascinado com a proposta de ser igual a Deus. E os irmãos sabem a história, como nós lemos. A mulher pegou do fruto e deu para o seu marido, que comeu com ela. Foi o que o texto diz. Eles estavam juntinhos. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Adão estava lá, participando de tudo aquilo, vendo tudo aquilo. E sobre ele tinha uma autoridade de rejeitar a vontade, a proposta de Satanás e fazer a vontade de Deus. E nós olhando, irmãos, pensamos como Adão caiu neste engano. Porque os irmãos sabem, o homem não se tornou Deus, não é? E passou a morrer. Tudo que a serpente havia dito era mentira, dizendo: olha, certo que não morrerás, mas no dia que você comer, vai se tornar igual a Deus. O homem comeu e morreu, e nunca se tornou Deus. O homem vem morrendo até hoje, e nunca nenhum homem tem se tornado Deus. Mas a busca continua. Esse estado de divinização, ele esteve no mundo antigo. Os imperadores romanos, quando eles morriam, era feito a apoteose. O que é apoteose? Eles cremavam o seu corpo e faziam com que a fumaça ficasse branca para subir aos céus. Isto era a apoteose, dizendo que eles estavam sendo divinos agora, e a sua fumaça branca estava indo para o céu. Assim como é a escolha dos papas. Fumaça branca sobe para o céu. Imperadores que tinham problemas, defeitos físicos, como Cláudio, que é um personagem bíblico, né? Nos tempos bíblicos, que tinha um problema na perna, o povo rejeitou ele. E ao invés de fazer a apoteose com ele, fizeram a apoloquintose, que era o sistema inverso. Então a fumaça era preta, significando que ele não era divino. Fazendo um processo, esse processo da apoloquintose era o processo da aboborização. Mas o que é isso, pastor? A aboborização é pegar como aquela cabeça de abóbora que eles fazem no Halloween. No Halloween, para dizer que aquilo é demoníaco. Era isso que eles faziam. E o homem sempre tentando ser Deus, ser Senhor da sua própria vida. E quando eu e você também achamos que somos senhores da nossa própria vida, nós entramos neste mesmo processo de Adão e demonstramos de quem nós somos filhos realmente.
Cada vez que nós damos lugar à carne, neste desejo de nos tornar como Deus e ter um conhecimento além do dele, é um momento em que nós demonstramos de quem nós somos filhos realmente, deste homem chamado Adão. Porque quando nós olhamos para o último Adão, o qual Paulo diz no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, aquele homem, ele tinha a possibilidade também de seguir a sua própria vida, mas ele não quis. Este primeiro Adão, ele estava num lugar, no jardim do Éden. Ele tinha tudo, do bom e do melhor. Ele estava no jardim, mas ele negou a vontade de Deus e transformou aquele lugar num deserto. Agora aquele último Adão, ele estava no deserto e ele preparou para nós um paraíso, para aqueles que querem seguir a vontade de Deus. Aquele primeiro Adão recebeu vida de Deus, e ele não conseguiu se manter na vida e transformou a vida em morte. Agora este último Adão, ele recebeu a morte e transformou ela em vida para mim e para você. Aquele primeiro Adão, ele tinha tudo para continuar com Deus, mas ele escolheu não fazer a vontade de Deus. Agora este último tinha tudo, irmãos, para negar a Deus, mas ele escolheu servir a Deus até o fim. E ele mostrou de quem ele era filho. E eu e você, meus irmãos, nós somos todos os dias confrontados com esta escolha: fazer ou não a vontade de Deus. E nós podemos pensar: pastor, eu venho na igreja. Se tudo isso, irmão, é o que você pode fazer por Deus, eu digo que você está longe da vontade de Deus. Deus, ele não está procurando pessoas que frequentem os cultos apenas. Ele está procurando pessoas que o amem de verdade. Ele está procurando pessoas que queiram fazer a tua vontade. Hoje nós temos a lei. Moisés deu a lei, que perdurou até a cruz. Pastor, quer dizer que a lei foi abolida? Não. Mas hoje o Espírito nos ajuda a cumprir a lei de Deus. Mas, irmãos, na lei de Deus, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E acima de todas as coisas, é acima da minha vontade e da tua vontade. É isso que eu estou dizendo. Todas as vezes que eu nego a vontade de Deus para fazer a minha, eu estou violando a vontade de Deus. Então não é tão simples. Pastor, mas eu tenho os meus desejos. Eu sei, irmãos. Eu também tenho os meus. Mas o que Deus espera é pessoas que rejeitem os seus próprios desejos para fazer a vontade de Deus, porque a vontade dele é soberana. E não é porque ele é soberano, porque ele é um tirano ou um déspota que nos obriga a fazer. E os irmãos sabem que há 3 formas de governo, né? É verdade que o despótico, alguns dizem que está ultrapassado. Mas existe o despótico,
a monarquia e a república. E cada uma delas traz, segundo a filosofia, um padrão de governo. Não é? A república traz a democracia. A monarquia traz a honra. E o despótico, o medo. Por que o medo? É a forma dele governar, oprimindo, maltratando, para que o povo tenha medo do seu governo. E muitas pessoas veem Deus como um tirano. E muitas pessoas, ouvindo o que nós pregamos, também acham que nós pensamos isso. Mas Deus não é um tirano. Pelo contrário, Deus, Ele respeita a minha e a tua vontade. Mas o seu padrão de lei diz que a vontade dEle deve estar acima da minha e da tua. Eu não preciso aceitar isto se eu não quiser. Mas eu não terei como viver uma vida para Ele se eu não aceitar isso. Esta é a condição dEle. Ele não nos obriga. Ele não vai tirar a comida da nossa mesa, não. Isto quem faz somos nós, os crentes, dizendo, está vendo? Está passando por isso porque está desviado. Mas não foi Deus quem fez isso. Porque tem gente desviada e tem gente que não é crente, que tem uma vida até melhor do que a nossa. Deus não está relacionado ao dinheiro. A escolha em servir a Deus não é para ter uma vida melhor aqui. É para um dia encontrar com Ele e viver com Ele para sempre, como pessoas que o amem. Esta a grande intenção de Deus, que nós façamos a tua vontade. Porque se nós fazermos a vontade dEle, esperando que Ele nos dê coisas para esta vida, então nós seremos um bajulador e não alguém que ama. O que é um bajulador? É aquele que está ali só por interesse, querendo uma posição, querendo uma vantagem. Ele não está por amor. E se não é por amor, irmãos, Deus não está interessado. Porque Deus é aquele que sonda o coração. Ele sabe qual é a minha e a tua intenção. Então com Ele não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o dia que Ele revelar o segredo dos nossos corações, como diz Romanos capítulo 2, versículo 16. Quando Ele revelar o segredo, Ele vai dizer, você nunca me amou. Eu encontrei você na igreja, mas você nunca me amou. Eu vi até você lá nos cultos, mas você nunca me amou. Por diversas vezes eu encontrei você, mas você nunca me amou. Deus vai revelar este segredo. Nós pensamos que, mas será? Vai. Porque um dia Caim apareceu diante de Deus. E Abel também. Estava lá Caim e Abel. E a Bíblia diz que o sacrifício de Caim, Deus aceitou. Porém o sacrifício de Abel, Deus aceitou. Mas o de Caim, Deus rejeitou. E por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim? Porque Deus revelou o que estava no teu coração. Você está fazendo isso, obrigado, Caim. Você não me ama, Caim. Agora Deus olhou o coração de Abel e disse, Abel tomou tempo para estar aqui. Abel se preparou para encontrar comigo. Certamente Abel me ama de todo o teu coração. E o sacrifício para ele não é nada, porque ele me ama. Então, meus irmãos, a igreja moderna, ela precisa tomar uma posição diante de Deus.
A igreja moderna não dá para continuar mais nesta vida que tem vivido. Porque eu posso garantir, irmãos, isto não tem agradado a Deus neste tempo do fim. Nós vivemos qualquer vida e nós estamos forçando a Deus a aceitar uma coisa que Ele já rejeitou. Nós estamos parecendo aqueles camelôs lá da 25, que fica tentando nos fazer levar um produto que nós sabemos que não vale nada. Compre o meu pendrive. E eu já comprei um daqueles. E quando eu coloquei no meu notebook, não havia nada lá dentro. Então, eles nos forçam a comprar um produto que nós sabemos que não presta. Um produto que não tem qualidade. E nós estamos querendo que Deus aceite a vida que nós estamos oferecendo para Ele. E Ele sabe que não tem qualidade. E Ele não está interessado nesta vida. Ela é vendida também lá na 25. Ela é vendida nas ruas do comércio religioso. Porque não é uma vida que agrada a Deus. Adão, ele não se opôs ao que o diabo ofereceu para ele. Ele aceitou de pronto. Mas os irmãos olhem para Jesus. Quando o diabo disse, olha se você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. E ele diz, nem só de pão viverá o homem, diabo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o que vem de Deus que me agrada. É o que procede de Deus que me tira a fome de viver neste mundo. É isso que me sustenta neste mundo, diabo. Não é a tua filosofia, mas é a vontade de Deus. Esta foi a resposta dele. Adão ficou entusiasmado, mas Jesus não. Jesus diz, olha, eu posso continuar com fome, mas eu vou agradar a Deus. O diabo tinha uma oferta para Adão. Você vai se tornar como Deus. Como Deus. E o diabo levou Jesus até um lugar alto e disse para ele, Jesus, olha tudo isso aqui. Tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Olha, não é muita coisa não. É só você dobrar o joelho um momentinho e dizer que me ama também. Você pode até cruzar os dedos, fazer figa, dizendo, olha, eu vou fazer isto, mas não é de coração. Eu vou fazer isso só para que Ele me dê estas coisas. Mas Jesus disse para ele, somente ao Senhor adorarás, e só a Ele prestarás culto. A vontade de Deus estava acima da própria vontade de Jesus. Ele ignorou a sua vontade. Certamente, irmãos, a vontade dele era agradar a Deus até o final. Eu não tenho dúvida disso. Mas a vontade de Deus, para ele, era o prazer da vida dele. E é isso, irmão, que eu estou tentando viver. Eu estou querendo que a vontade de Deus seja soberana na minha vida e eu venha ignorar as minhas vontades. Por quê? Porque muitas das vezes a minha vontade não condiz com a vontade de Deus. E eu saio da vontade de Deus para fazer a minha vontade. Porque na maioria das vezes eu quero ser aceito. Eu quero ser reconhecido. Eu quero ser bem tratado. Eu quero ter. Eu quero possuir. Eu quero tudo isso. Mas nem sempre é o que Deus quer para mim. Nem sempre, irmãos, é o que Deus está interessado em fazer para mim. Muitas das vezes, irmãos, Ele quer que eu
não tenha. Pastor, mas isso não é contraditório? A maioria das vezes, irmãos, é melhor não ter e glorificar a Deus, do que ter e não poder agradar a Deus. Mas, irmãos, eu sei que é difícil viver sem algumas coisas que nós já pontuamos. Mas nós temos que olhar, irmãos, se isso de fato é a vontade de Deus para nós. E se a vontade dele, irmãos, for o centro da nossa vontade, se nós quisermos viver a vontade dele, de maneira que nós venhamos a agradar a ele, eu garanto para os irmãos, a nossa vida será melhor. Porque ele tem o melhor para nós. E o melhor para nós não é sempre, ou na maioria das vezes, não é o que eu e você queremos, mas ele tem o melhor para nós. Ele disse ao seu povo: hoje coloco diante de ti morte e vida. E ele diz: eu sugiro que vocês escolham a vida para que vivam. E o povo entrou na terra e escolheu a morte. E parece, irmãos, que nós sempre somos conduzidos para este lugar de morte. E por quê? Porque nós queremos dar mais ênfase à nossa vontade do que à vontade de Deus. Este é o grande problema nosso. Este é o grande erro nosso. Nós queremos, como eu disse, que Deus aceite algo que Ele sabe que não vale nada. Senhor, é isso aqui, estou oferecendo. Compra com o preço de uma verdadeira adoração. Compra com o preço de um verdadeiro sacrifício. E Ele está dizendo: não, isso daí não vale nada. Eu não posso aceitar. Senhor, mas compra. Eu dou um desconto para o Senhor. E Deus está dizendo: não, eu não estou interessado. Porque isto não vale nada. Então, meus irmãos, a igreja moderna, ela precisa voltar a viver a vontade de Deus. E é difícil desprender das nossas, porque uma filosofia foi inserida no nosso contexto e diz que nós vamos ter, que nós vamos ser, que nós vamos acontecer, que Deus tem que fazer, e nós não conseguimos desprender de tudo isso. E nós estamos tão atolados nisso, que a nossa vontade agora é soberana a de Deus. É isso que estão dizendo para nós. E a igreja acreditou nisso. E ela agora não consegue mais ser filha de Deus. Ela consegue ser apenas filha de Adão. E revelar as mesmas paixões que ele. A mesma carnalidade que ele. Ela olhou, veja que quando ela olhou para o fruto, ela não viu nada espiritual nela. Veja o que ela viu. Vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Não tinha nada de espiritual ali, Charles. Não tem nenhum momento que ela olha e diz: olha, esta árvore vai ser boa para mim ter um relacionamento melhor com Deus. Isto aqui vai ser bom para mim ter um relacionamento mais próximo de Deus. Isto aqui vai ser bom para mim conhecer mais a vontade de Deus. Não, tudo que ela viu é boa para comer, não é? É desejável aos olhos e é boa para dar entendimento. O que ela está dizendo? Vou me fartar, meus olhos vão se alegrar e eu vou ser bem sábio. E Deus não tem nada a ver.
Deus não importa, meu irmão. Já estou até cansado desse passeio com Deus todo dia. Não é, irmãos? Será que isso tem alguma relação conosco hoje? Quando nós fazemos escolha, o que nós olhamos? É bom para a vida espiritual isso? Isto vai ser bom para a nossa vida espiritual? Vai nos trazer um melhor relacionamento com Deus? Vai me dar um melhor entendimento da palavra de Deus, de conhecer a vontade de Deus? Não, eu vou me fartar. Eu vou ficar satisfeito com o que os meus olhos irão ver. E eu terei muita sabedoria. Tudo isso, irmão. Eu não sei se os irmãos conseguem se enxergarem neste contexto. Mas a minha vida é muito disso. Vou ter uma vida tranquila. Vou me fartar com tudo que eu vou ver. E eu vou ser uma pessoa sábia. Apenas isso. Será que não é tempo, irmãos, de nós começarmos a escolher frutos e olhar e dizer: o que isto vai me trazer em relação a Deus? Será que eu vou ser mais crente ou não? Será que isso vai trazer frutos espirituais ou não? Será que isto vai fazer de mim um homem de Deus ou não? Será que isto que eu estou vivendo, Deus está de fato de acordo ou não? Será que nós conseguimos olhar isso, irmão? Adão não olhou, mas Jesus olhou. Jesus disse: eu não estou interessado no teu pão, diabo. Eu não estou interessado no teu reino, diabo. Eu não estou interessado nas suas controvérsias, diabo. Eu estou interessado em Deus, e eu vou continuar com Ele até o fim. Você não tem nada para oferecer para mim que vai me levar para mais próximo de Deus. Pelo contrário, você irá me distanciar de Deus. Então eu não tenho nada com você, não quero nada que você me ofereça. É isto, igreja, que nós precisamos viver. Fazer a vontade de Deus, acima da minha e da tua, acima do meu querer e acima do teu querer. Eu não sei, irmãos, porque isto nem todos estão dispostos. Mas, irmãos, de outra forma, não tem como caminhar nessa jornada. De outra forma, irmãos, eu digo para os irmãos, nós iremos perder tempo nesta caminhada cristã. Nós iremos perder nosso tempo. Mas se nós escolhermos servir a Deus, certamente, irmãos, nós vamos amá-lo de verdade. Nós vamos encontrar um dia com Ele, e Ele vai revelar o segredo do nosso coração, e Ele vai expor: este me amou de verdade, este não olhou para as dificuldades, como Paulo disse de Jesus Cristo, e Ele, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. O que é isso? Ele rejeitou tudo, irmãos, para apenas fazer a vontade de Deus.